Vamos lá para a aula 2 do módulo 1. Abra comigo a apostila de produção de texto, segundo ano, primeiro 102 a página. A gente viu na aula passada o que é a dissertação e qual é a estrutura básica desse tipo de texto, né? Agora a gente vai ver aqui a linguagem, ó. Uma das formas de avaliação, uma das competências de avaliação do Enem é o domínio da norma padrão de prestígio. Então, quanto mais você estiver de acordo com a norma padrão, quanto mais a sua linguagem e seu estilo estiver adequado ao texto do Enem, numa formalidade tranquila, relevante, a sua nota melhora. Veja a sua linguagem. Pega uma caneta de marca-texto comigo. Como é uma parte mais teórica, a gente vai marcar uns trechos. Ó, em geral, na dissertação, trabalha-se no nível impessoal da linguagem. Isso significa evitar marcas de pessoalidade, sendo o mais distanciado possível nesse sentido. Griffin, trabalha-se no nível impessoal da linguagem. Isso não quer dizer que você não deve marcar a sua opinião, isso é claro, sem dizer, eu acho que, eu penso que, mas a sua opinião precisa constar ali no texto, sem marcas do uso de primeira pessoa. Afastar-se da proposta, essa é a ideia. Vamos lá, olha só. Isso significa evitar marcas de pessoalidade, sendo o mais distanciado possível na primeira pessoa. Então, em vez de você dizer podemos inferir, essa palavra é boa para o Enem, podemos inferir que, podemos entender que, você vai usar o sujeito indeterminado, pode-se inferir que, olha lá, aqui ó, nessa segunda parte aqui ó, no pode-se, nós estamos generalizando o verbo. Isso está distanciando a primeira pessoa da linguagem. Faz com que o seu texto ganhe mais propriedade. Pode-se entender isso, primeiro, de maneira lógica. Se o texto é da autoria de alguém, não há necessidade de reafirmar esse fato linguisticamente. A gente já sabe quem é o autor do texto. Você é o enunciador dessa coisa. Quem lê já espera que ali estejam contidos as ideias, o ponto de vista, a opinião do autor. E essa opinião vai ser construída sem essa marcação de primeira pessoa. Porque marcar a pessoalidade é, então, uma redundância, uma obviedade. Além disso, há outra questão. O uso de uma linguagem menos pessoal dá peso maior, teor de verdade à informação. Você está se afastando do conflito, generalizando as ações, ok? Estabelecendo ali um parâmetro de que todos devem entender daquela forma. Portanto, também é uma questão de força argumentativa. Acaba aquele ponto de eu penso assim, e você chega a um ponto de todos podem pensar assim. Com esse distanciamento, aquilo que poderia soar como uma simples opinião dá a sensação de fato de veracidade. Então já não é mais o que eu penso, é uma constatação. Assim, acaba por predominar o discurso na terceira pessoa do singular, Griffin. A primeira pessoa do plural pode ser evitada, o nós, mas não representa um erro, mas representa uma escolha, no meu ver, incerta. Não usa, porque o nós contém o eu dentro dele. E também se você for uma proposta de intervenção e disser podemos, o seu grupo pode, você e seu grupo? Não. É muito maior do que isso. Tudo bem? Eu acho, eu penso, eu quero muito menos. Aí seu texto vai ficar parecendo texto do prezinho.
Seu uso deve estar sempre condicionado a uma boa avaliação do tema e do ponto de vista defendido. Isso quer dizer que em textos mais pessoais, tudo bem. Em textos generais, não. Quando se percebe que vale a pena, né, incluir uma posição distanciada e genérica, opta-se pela terceira pessoa do plural. Opte sempre. Se o ideal parece ser uma posição mais coletiva, humanística ou includente, use a primeira pessoa do plural. Não use a primeira pessoa do plural. Note a diferença nos exemplos que seguem. Olha só o tom. Deve-se tentar a priori, em primeiro plano, né, acabar com a fome, nossa maior mazela social. Devemos tentar a priori acabar com a fome, nossa maior mazela social. Para mim, esse devemos aqui quer dizer que você vai sair para a rua acabar com a fome. Quem quer uma marmita? E você vai sair dando marmita. Agora, deve-se. Eu estou falando de estratégias, políticas públicas, todos devem. Olha o que a apostila fala sobre isso. No caso 1, a impressão que se tem é de que quem deve tentar resolver o problema da fome são outras pessoas, fora do discurso, e não quem escreve ou quem lê. Já no caso 2, a ordem parece clara. Todos, o leitor, o autor e quem mais puder, precisam fazer algo para acabar com a fome. Desse modo, a opção mudará de acordo com cada texto. Gente, a gente não vai acabar com a fome. Eu não posso acabar com a fome. Só políticas públicas podem acabar com a fome. Cabe avaliar qual será a mais adequada para o presente texto. Agora vamos lá. Norma padrão e registro formal. Até onde eu devo ir na norma? Bom, primeiro que a norma é o que rege o padrão formal da língua portuguesa. Então, você está trabalhando com uma proposta de texto de um nível de formalidade alto. Ok? Principalmente na redação do Enem. Como não poderia deixar de ser, posto que se trata de um texto escrito em língua portuguesa, há uma grande preocupação das comissões avaliadoras dos vestibulares com a maneira como cada redação é escrita. Então é preciso ali obter um parâmetro. Portanto, torna-se obrigatório o uso da norma padrão. Isso implica bom conhecimento de gramática por parte do autor da redação, ponto e vírgula, vírgula, acentos, uso de conectivos, ortografia, verbos, tudo isso. Meu microfone falhou. Acho que conseguiu, né? Então, isso implica bom conhecimento da gramática, desde regras de acentuação e pontuação, até regência verbal, uso de preposições e concordância, singular e plural. Ao mesmo tempo, também é essencial a inserção do chamado registro formal. O registro compreende a escolha adequada de termos em relação ao contexto do discurso. Então, a escolha de palavras deve seguir a escolha do tema. O campo semântico, né, o lugar onde se encontram ali os sentidos de palavras próximas, deve ser sempre a melhor escolha. Além de que palavras da oralidade devem ficar longe. Agora, qualidades textuais. O que um texto dissertativo precisa ter como qualidade? Primeiro, clareza. Objetividade. Usar palavras que você conhece. Saber o que você está escrevendo. Não utilizar expressões que você não conhece a ponto de que a construção da frase fique confusa. O seu leitor, o seu corretor não está procurando ali palavras bonitas. Está procurando palavras mais adequadas possíveis. Dá uma olhada aqui, ó. Algumas pessoas acreditam que escrever bem significa escrever difícil. Está equivocado. Essa é uma falsa teoria. O que é escrever difícil? Escrever palavras que ninguém mais usa? O que é escrever difícil? Escrever palavras que não se conhece? Que está nos textos do Machado de Assis? Meu filho, primeira regra, se você não conhece o significado, não use no texto. Segunda regra, se aquela palavra não está inserida no contexto, não use. Terceira e última regra, se aquela palavra não faz parte de um campo de significado para o seu texto, não usa.
As palavras estão associadas ao tema. Um dos aspectos mais valorizados em uma redação é exatamente a facilidade com que se compreende o que está escrito. Então, quanto mais fácil, quanto mais tranquilo for a interpretação do corretor, quanto mais ele se identificar com a forma como se estrutura a linguagem de maneira objetiva, melhor fica o seu texto. Ah, mas eu vejo todo mundo usando palavras difíceis. Não, palavras que se conhecem. Palavras que se usa em textos de opinião. Tá? Você vai usar a palavra idiosincrasia? Vai, mas tem que saber o que é idiosincrasia. Senão, não faz sentido nenhum. Vamos lá? Dessa maneira, de nada adianta escolher palavras complexas ou fazer construções rebuscadas como se fosse um poeta barroco, acreditando que com isso a redação será melhor. O que está em jogo, acima de tudo, é a compreensão das ideias. Uma linguagem correta e clara garante que o objetivo do seu texto seja cumprido. Coesão, elementos que conectam partes do texto. Isso é fundamental. O seu texto precisa estar relacionado por palavras, conjunções, pronomes, preposições. Veja só. Atente também para o bom relacionamento das ideias apresentadas no texto. Sejam elas dentro de uma frase, entre as frases, entre parágrafos. Olha lá. Eu posso então ter uma coesão entre palavras, entre frases, aí com conectivos, entre parágrafos com também conectivos. Conjunções e pronomes, por exemplo, ajudam a expressar no campo setático os valores semânticos de sentido e argumentativos constituídos entre partes do texto. Coerência, isso é fundamental. O quanto o seu texto está coerente com a proposta. Isso quer dizer, lindos, que você não pode mudar de ideia ao passo que avança o texto. Ou as informações não podem estar em oposição, em contraponto, em discordância. Tudo bem? Olha o que o texto da apostila diz. Existe um princípio de coerência que deve nortear a escrita. O que de uma ideia somente será considerado... O de que uma ideia somente será considerada válida se for coerente interna e externamente. Então, se elas se valerem de uma combinação interna, se as suas informações forem condizentes internamente, você não se contradizer, né? Ou se os valores forem referentes ao mundo externo, dados, informações forem corretas com informações externas. Ambas precisam fazer sentido. Para esclarecer, coerência interna é a que garante que não se afirme um determinado ponto e mais adiante afirma-se o oposto, né, contradizendo as suas ideias. Por exemplo, é como uma pessoa que diz que o sistema de cotas é ruim, mas depois diz que é bom, sem que fique claro de que lado ela está. É preciso se posicionar. É impessoal, mas não é imparcial. É o caso, portanto, da chamada contradição. Já a coerência externa é a que garante que nem toda opinião possa ser expressa. Opinião que firam os princípios humanos, apenas para citar um caso, não são coerentes como as ideias de teor racista, além de dados estatísticos que não sejam verdadeiros. E por último, profundidade. O seu texto não pode ficar raso na superfície. Se você discute os assuntos de maneira rasa, superficial, isso vai acabar atrapalhando o seu texto. Porque a ideia de um texto de opinião, embora seja em poucas linhas, né, é que você consiga trazer ideias aprofundadas, comprovadas, né? Não pode ficar em apenas uma frase, ok? Como se trata de um texto argumentativo, deve-se desenvolver ao máximo da ideia, esgotando suas possibilidades de questionamento. Porque se o seu texto puder ser questionado, se ele puder ser refutado, né, desconstruído, a sua ideia é precária. Com isso, demonstra-se domínio sobre o assunto e principalmente sobre as ideias apresentadas e a posição defendida. Lembre-se sempre de que cada afirmação escrita pede uma explicação em seguida, uma vez que o leitor precisa entender todos os pontos apresentados. Então, a causa da violência contra a mulher é o machismo. Por quê? Tem que explicar.
Aí se explicou o porquê, né? Sociedade patriarcal? Prova que a sociedade é patriarcal. Um elemento vai sendo explicado após o outro. Beleza, gente? Agora a gente vai fazer exercício. Vamos lá. Vamos lá, praticando o aprendizado, página 106. A gente vai fazer o exercício 1 e 2, tá? Vamos lá. A arte de enganar. Quem escreveu esse texto foi o Frei Beto. A arte de enganar. Em seu livro Pernas pro Ar, Eduardo Galeano recorda que na era vitoriana era proibido mencionar calças na presença de uma jovem. Hoje em dia, diz ele, não cai bem utilizar certas expressões perante a opinião pública. O capitalismo exibe o nome artístico de economia de mercado. Imperialismo se chama globalização. Suas vítimas se chamam países em via de desenvolvimento. Oportunismo se chama pragmatismo. Despedir sem indenização nem explicação se chama flexibilização laboral. A lista é longa. Acrescenta os inúmeros preconceitos que carregamos. Ladrão é sonegador, lobista é consultor, fracasso é crise, especulação é derivativo, latifúndio é agronegócio, desmatamento é investimento rural. Lavanderia de dinheiro escuso é paraíso fiscal. Acumulação privada de riqueza é democracia. Socialização de bens é ditadura. Governar a favor da maioria é populismo. Torturar é constrangimento ilegal. Invasão é intervenção. Peste é pandemia. Magricela é anoréxica. Estupro é cantada. E por aí vai. Eufemismo é a figura de linguagem, né? A arte de dizer uma coisa e acreditar que o público escuta e lê outra. É um jeitinho de escamotear significados, esconder. De tentar encobrir verdades e realidades. Posso admitir que pertenço à terceira idade, embora esteja na cara. Sou velho. Ora, poderia dizer que sou seminovo. Como carros em revendedoras de veículos. Todos velhos. Mas o adjetivo seminovo os torna mais vendáveis. Coitada das palavras, elas são distorcidas para que a realidade escamoteada permaneça como está. Não conseguem, contudo, escapar da luta de classes. Pobre é ladrão, rico é corrupto. Pobre é viciado, rico é dependente químico. Em suma, eufemismo é um truque semântico, ou seja, de sentido, para tentar amenizar os fatos. Que, claro, privilegiem a classe dominante. David, você vai ser demitido, você está sendo esquerdista. Ora, não, eu estou lendo. Questão número 1 da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Frei Beto inicia seu texto com uma citação do escritor uruguaio Eduardo Galeano, recorrendo a recurso comum de argumentação. Esse recurso constitui um argumento de letra A, comparação, letra B, causalidade, letra C, contestação ou letra D, autoridade. Vou responder essa para explicar o que é isso. É um argumento de autoridade. Resposta certa, letra D. Todas as vezes que você vai escrever um texto, é preciso buscar fontes de comprovação desse texto, né? Isso é o argumento. Muitas vezes a comprovação desse argumento pode ser feita com a citação de uma autoridade, alguém que é especialista na área, ou um escritor famoso, um filósofo, um sociólogo, por aí vai. Tal presença, né, de uma figura ilustre da área, que seja estudioso, né, que seja um formador de opinião, que tenha realmente um valor social, faz com que o seu texto ganhe muito mais peso. Então, ele usou um argumento de autoridade e resposta certa, a letra D de David, seu aniversário é dia 30, me dê presentes. Aí o 2 diz assim, releia. Eufemismo é a arte de dizer uma coisa e acreditar que o público escuta ou lê outra. É um jeitinho de escamotear significados, de tentar encobrir verdades e realidades.
Aí a pergunta diz assim, o enunciado. Em relação ao teor de convencimento do trecho destacado, é possível afirmar que ele é, letra A, alto, pois trabalha com fatos inquestionáveis. Letra B, alto, pois promove uma reflexão a partir de suposições com bases reais. Letra C, baixo, pois marca uma opinião sem base comprovada. Ou letra D, baixo, pois usa afirmações falsas com aparência de verdade. Essa é mais dificinha, pensa aí. Vai lá, pensa as alternativas aí. Leia de novo o que ele disse como eufemismo. Vai lá. E aí? A resposta certa aqui é a letra C de casa. Então, o índice de convencimento é baixo, porque ele não tem uma base para a opinião. Ok? Ele está dizendo aqui a opinião dele sobre o eufemismo. Isso não quer dizer que ele possa comprovar com fatos. Se ele pudesse comprovar ali com citações, com dados estatísticos, ou com exemplos firmes, ficaria mais fácil. Aí o texto dele ia ganhar base comprovada. Aí ia ganhar um alto nível de convencimento. Resposta certa, letra C. Mors, o tio vai embora e eu volto segundo ano na próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido, que fique fixo aí a ideia do artigo de opinião, do texto dissertativo, porque é muito importante para vocês, tá bom? Beijo, crianças. Até a próxima aula. Tchau.